pastor, vamos fazer a oração. Correndo nossa cabeça. Querido Deus, eterno Pai, estou aqui, Senhor, te apresentando esse estudo em tuas mãos, Pai. Desde já te glorio, Pai, te agradeço e que te apresento esse estudo em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja aqui presente e seja agradável, Senhor, para o coração e para os ouvidos e para a mente, Pai. Desde já te entrego a vida do irmão Leandro, Pai. Que o Senhor venha iluminá-lo, que as palavras que venham sair da boca dele não sejam coisas carnais, Senhor, mas coisas tuas, Pai, tua palavra. Por isso, desde já te entrego, Senhor. Que esse estudo seja para a tua honra e tua glória. Essa é a oração que eu faço, teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Como é que passaram de ontem para hoje? Pegar as duas. As três queiras. Meus irmãos, vamos tentar ser objetivos para a gente poder ganhar tempo, né, no nosso estudo. Nós vamos hoje ver o último ponto do nosso estudo sobre revitalização, tá? A gente tem passado uma série sobre revitalização, que a gente compreende, né? A gente tem tido essa concepção ao longo do tempo, que a igreja precisa de uma revitalização. E aí nós vimos já, são 14 estudos nesse sentido, né? E hoje é o nosso último estudo nesse sentido, tá? Eu quero ver com vocês a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. É importante que todos encontrem. Amém. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35. Nós não vamos ler todo o texto, tá? É apenas um base para a gente poder avançar com o nosso estudo aqui. O nosso estudo vai girar em torno do versículo 35 ao versículo 58. Claro que não é uma pregação expositiva, é um estudo, tá? Então, de forma bem resumida, nós vamos ver um pouquinho acerca disso. O nosso tema de hoje, não é, seria o aspecto escatológico da revitalização. Bom, para os irmãos que não estavam aqui, não é, no início dos nossos estudos, nós começamos a estudar sobre revitalização. A palavra revitalizar, ou revitalização, significa trazer vida ou vigor, né? A ideia de uma planta que está morrendo e você então começa a adubar aquela planta, a regar aquela planta para que ela possa ganhar nova vida. Ela não morreu, mas ela está bem fraca e ela precisa de um novo vício, de um novo vigor. Então, da mesma forma, a igreja hoje ela precisa de uma nova revitalização. A igreja hoje é indolente, a igreja hoje é negligente, a igreja hoje é omissa, a igreja dorme, a igreja parece não viver aquela vida em abundância da qual o Senhor Jesus Cristo falou. E a vida cristã, independentemente das circunstâncias que a gente viva, ou o país, ou, enfim, se na prosperidade ou se na tribulação, independentemente disso, a vida cristã é uma vida de abundância. E nós nunca podemos perder isso de vista, né? Eu estava falando na última quarta-feira, que a gente estudou esse estudo no N6, que eu não consigo compreender. Eu simplesmente não consigo compreender como é que a igreja, que tem um novo canto, foi transformada, a igreja que tem consciência de que Jesus morreu por ela e de que ela está a caminho do céu, nada mais pode separar essa igreja do amor de Cristo. Dentre tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, eu não consigo compreender como que a igreja hoje, em grande parte dela, ela se mostra tão fria, tão distante. Ela não tem prazer, eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar isso, que os ímpios lá fora possam ter mais prazer nos seus prazeres do que a igreja com sua vitória, por exemplo, né? Então tem alguma coisa errada. A igreja precisa de uma revitalização, tá? O primeiro estudo que nós analisamos com base nesse assunto, nós analisamos com base no texto de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, né? Onde você tem um vale de ossos ali em Ezequiel, que eles estão sequíssimos, diz o texto, e então o Senhor fala a Ezequiel e ele profetiza, então começa a nascer
surge carne, né, tendões e músculos, mas ainda não tem vida. E ele profetiza o Espírito Santo, então a vida surge e daquele vale de ossos secos nasce um poderoso exército. A mesma coisa acontece conosco, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a Bíblia. Nós éramos esses ossos secos. E o Espírito Santo soprou sobre nós, a palavra do Senhor veio e nós passamos a ter vida, né? E hoje nós fazemos parte, nós dizemos assim, teologia, do exército de Cristo, tá? Então, nós já analisamos quais são as evidências de uma igreja revitalizada, nós já analisamos quais são as evidências, os sintomas de uma igreja que está morrendo, nós já analisamos tudo isso, ok? E hoje nós vamos analisar o aspecto escatológico. O que significa essa palavra escatologia, né? É o estudo acerca do fim. Então, quando você fala escatologia, né? Nós temos um livro no Novo Testamento que é um livro escatológico. Qual livro que eu estou falando? Apocalipse, né? Então nós temos no Novo Testamento, nós temos 4 divisões. Você tem os evangelhos, você tem o livro histórico de Atos, você tem as cartas, né, que vai de Romanos até Judas, e você tem o Apocalipse, que é revelação, é um livro escatológico, tá? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, do aspecto escatológico da revitalização, o que a revitalização da igreja tem a ver com o futuro, né? É isso que eu quero ver com vocês hoje. Por que é tão importante a gente estar atento com relação a essa questão? A revitalização, tanto na vida do cristão quanto na vida da igreja, é uma obra progressiva, ok? Nós não recebemos uma dose diária do Espírito Santo para sempre, mas é progressiva. A gente precisa estar o tempo todo, diariamente, buscando ao Senhor, porque a gente possa estar sempre na sua presença e sempre cheio. A ideia é mais ou menos um celular, né? Você tem um celular e você tem que carregar o celular e você usa aquele aparelho e ele descarrega de novo, você tem que carregar novamente. Então, a nossa bateria espiritual, ela também descarrega, né? E nós precisamos do Espírito, ok? Então, isso da forma correta. O Espírito Santo, ele vem quando a palavra de Deus é pregada, quando Deus envia o Consolador, e ele vem e ele traz convicção e tem evidência quando o Espírito Santo está atuando. Não é isso que a gente está vendo aí fora, mas quando o Espírito Santo de fato está atuando numa igreja, primeiro, ela é bíblica, né? Então o Espírito Santo, ele leva o homem à verdade. Então, quando o Espírito Santo atua numa igreja, ela tem uma teologia correta. Quando o Espírito Santo atua numa igreja, ela tem convicção, temor, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vem, os cristãos daquela igreja produzem os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, paz, amor. Então, quando uma igreja de fato ela tem o Espírito Santo, esses frutos são visíveis na vida da igreja, tá? O que a gente está vendo aí hoje é fogo de palha. Isso não é Espírito Santo coisa nenhuma. Na verdade, isso é uma blasfêmia, porque é atribuir ao Espírito Santo aquilo que ele não disse ou aquilo que ele não fez. Então, nós precisamos então, né, de um trabalho progressivo, dia após dia. Por isso que o cristão, ele precisa vigiar. Nós já passamos estudos relacionados à vigilância do crente, né? Que o cristão, ele tem que vigiar. Se nós não nos alimentarmos continuamente da palavra de Deus, ou se desprezamos as operações do Espírito Santo, corremos o risco de entrar num processo de enfraquecimento espiritual, que levará a consequências terríveis, né? Vocês já não sentiram isso de vez em quando? Porque eu já senti. Quando de repente você sente assim, que está distante, que está frio, que você não sente mais aquele prazer no culto, ou em ouvir a palavra de Deus, alguma coisa está estranha, né? Uma espécie de enfraquecimento, de frieza, de apatia, entendeu? Então, quando a gente despreza os meios de graça, quais são os meios de graça? É Bíblia, é oração, é comunhão,
né? É o estudo sistemático da palavra de Deus, enfim, tá? A ceia, os sacramentos. Quando você despreza os meios de graça, você está fechando as portas para a sua revitalização, certo? E nós, como homens, mulheres, né, falhos e pecaminosos, a gente tem a tendência sempre de estar se inclinando para aquilo que é pecaminoso, porque é da nossa carne fazer isso. Okay? Em Romanos 7, por exemplo, o apóstolo Paulo ele fala de uma luta intensa da carne contra o espírito. E o apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele narra uma experiência, né? A maioria dos teólogos acredita que ele está narrando uma experiência dele mesmo. Outros acreditam que ele está falando da visão de um judeu piedoso. Mas lá em Romanos 7 você tem ele dizendo assim, né? Que o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que não quero, esse é que faço. Mas se faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz. Isso é um pecado que habita dentro de mim. Nós temos um Paulo convertido dizendo isso. E um Paulo que, em termos de santidade, talvez a gente não chegue nem no calcanhar de Paulo, né? Então, assim, se com Paulo era assim, conosco também não é diferente, tá? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte quanto ao risco do esfriamento espiritual. E eu afirmo categoricamente hoje pela manhã, irmãos, que nós precisamos de uma revitalização. Tá? E para que isso aconteça, a gente precisa passar por um processo, né? 2 Crônicas 7,14, né? Aquele processo lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Um aspecto fundamental da revitalização é a humilhação. Se humilhar, orar. Veja a ligação entre uma coisa e outra. A humilhação, você percebe quando você vai ligando os pontos na Bíblia, né? A humilhação de 2 Crônicas 7,14 é a humilhação, é a pobreza de espírito de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a humilhação é aquele publicano, né, orando ali com o fariseu na história do Senhor Jesus Cristo, né? Que ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus diz que ele saiu dali perdoado, justificado, e não o outro. Tá? Então a humilhação é aquela mulher aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher pecadora aos pés do Senhor Jesus Cristo, molhando os pés de Cristo com as suas lágrimas e secando com os cabelos. Então, é a humilhação, e isso parece que agrada o Senhor Jesus Cristo, isso agrada ao coração de Deus. Qualquer tipo de orgulho espiritual, de arrogância espiritual, isso fecha a porta para tudo. Você pode ser inteligente, bem dotado e vai, mas se você não tiver humildade, né, quebrantamento, você não vai passar. Amém? Amém. Isso é fundamental a gente entender, gente. Nenhum tipo de soberba ela serve à vida espiritual. Aliás, porque por orgulho caiu quem? Satanás, né? E curiosamente, por orgulho caiu Adão, caiu Eva, caiu todo mundo assim. Alguém já disse que o orgulho é a galinha onde todos os ovos do pecado são chocados. A partir do orgulho. Tá? O orgulho, diz a Bíblia, precede a queda, né? Então, a perda da vitalidade espiritual é uma ameaça constante. Há crentes que, por razões diversas, perderam totalmente o vigor. Tem o nome de que estão vivos, mas estão mortos. Então, irmãos, não se surpreendam com isso. Porque à medida que o tempo vai passando, a tendência, né? Quais são os indicativos do fim? Quais são as marcas do fim? Quando você analisa Mateus 24, Lucas 21 e outros textos, né? 2 Timóteo capítulo 3 e vai, né? Nos últimos dias, 2 Pedro capítulo 3 também, que fala do fim, aí fala quais são os indicativos do fim. Um dos maiores indicativos do fim é a apostasia dentro das igrejas, o esfriamento da fé. Não apenas de igrejas, das igrejas que a gente vê que são heréticas, né? Mas também das igrejas reformadas, tradicionais, que você tem uma boa palavra, mas não tem vida.
tá? É como os fariseus, né? Os fariseus tinham uma boa teologia, mas na prática eles eram mortos. O Senhor Jesus Cristo chegou a ponto de dizer assim, olha, vocês têm que fazer o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem. Então, a gente está vendo exatamente isso acontecendo hoje, que há uma apostasia, um desvio da fé, um esfriamento da fé dentro das igrejas hoje. O que a igreja tem feito pelo mundo agora? Com tanta coisa acontecendo. Onde é que está a igreja que não se levanta nesses momentos? Para denunciar o erro, para apontar as heresias, para ser sal da terra, luz do mundo. Onde é que está a igreja agora? Tá certo? O relógio do mundo que eu vejo assim é a igreja, nesse sentido. Tá certo? Até aqui, vocês estão entendendo, gente? Amém. Então veja. Isso aqui é apenas a introdução, tá? Com relação à revitalização. Para que haja vitalidade, como foi visto até aqui, é necessário nos nutrirmos constantemente da palavra de Deus e nos submetermos à ação vivificadora do Espírito Santo. Enquanto lutamos nesse mundo, devemos buscar a plenitude da vida que Cristo proporciona, né? Essa busca passa pelo uso cuidadoso dos meios de graça e pela submissão ao Espírito Santo. Veja só. A palavra de Deus diz em Tiago o seguinte: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas o que acontece? A gente faz o contrário. A gente se sujeita ao diabo e resiste a Deus. Então, invariavelmente, não tem como vencer. Quando a Bíblia apresenta mansidão, a palavra mansidão na Bíblia, ela tem a ver com a submissão obediente à vontade de Deus. Certo? Ser manso não é ser covarde, ser manso não é ser frouxo, ser manso não é ser mole na Bíblia. Ser manso é se submeter com paciência à vontade de Deus. É como a ovelha que vai para o matadouro diante do seu tosqueador. Ela se submete com mansidão à vontade de Deus, sem estar opinando, sem estar esperneando, né, como o bode faz. Mas a ovelha se submete com mansidão. Tá certo? Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, às ordenanças bíblicas, às ordens que a Bíblia tem com relação a vários assuntos da vida, nós estamos buscando ter uma vida mansa à luz da palavra de Deus. Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós nos submetemos às orientações, às disciplinas do Senhor, tudo isso são meios de graça pelos quais nós somos transformados. Tá? Muitas vezes isso dói, muitas vezes é doloroso, mas Deus faz isso conosco. Então, até a gente estava conversando ontem, né? Estava até dizendo assim: olha, a gente tem que entender o modo como Deus age conosco, nos vários momentos da nossa vida, né? Principalmente quando nós estamos tentando nos aproximar mais de Cristo, tá? Se eu não me engano, foi a W. Tozer que disse assim: se você está à procura de uma religião que deixe você confortável, ele disse: definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Porque não existe conforto. Não se trata de conforto. Qual foi o conforto que o Senhor Jesus Cristo teve? Qual foi o conforto que os apóstolos tiveram? Porque nós estamos em busca de conforto, né? O nosso conforto é no céu e não aqui. Então a gente tem que ter uma perspectiva correta dessa questão, tá? Bom, dito isso, né, a palavra de Deus ela apresenta um outro aspecto da revitalização, o aspecto escatológico. O que é escatologia? Lembra? Não? Lembra? O assunto relacionado ao fim dos tempos, né? Ou aos acontecimentos que envolvem o período do fim. A gente vai ver 3 aspectos relacionados à revitalização no fim, tá? Primeiro, a ressurreição. A ressurreição é a obra de revitalização naqueles que já morreram. Irmãos, no céu nós teremos uma revitalização plena.
estaremos plenamente revitalizados, 100%, tá? Ou seja, nunca mais passaremos por esse abatimento espiritual, nunca mais passaremos por períodos de depressão espiritual, né? Tem uma obra muito famosa até da depressão de Spurgeon, né? Charles Spurgeon, ele passou por depressão. Então, os cristãos passam por momentos depressivos. Claro que esse é um termo que se aplica muito hoje, né? Mas biblicamente você tem também Elias. O que você acha que Elias passou quando Elias teve aquela vitória, né? Curioso que logo após... É curioso que nós temos que vigiar justamente após momentos de vitória. Porque é depois dos momentos de vitória que vêm as tentações mais intensas. Tem aquela história famosa, né? E é mito, tá, gente? Mas de um santo chamado Santo Antônio. E ele era um homem muito piedoso. E ele saía para se separar, né, da sociedade como um monge. E ele vivia em cavernas. E aí ele vivia lutando contra as tentações, jejuando, orando e lutando contra as tentações. E quando ele ia jejuar, aí ele ficava vendo, né, tendo imagens de comidas saborosas na mente dele, né? E também às vezes vinha imagens de mulheres assim sensuais e tal, e ele ficava tentado, mas ele conseguia vencer. Até que um dia, né, o diabo que tentava ele, disse assim, olha, eu não consigo mais, esse homem venceu, eu vou sair daqui, não tem condição de tentar esse homem não perde nunca. E ele saiu da caverna, né, o diabo saiu e deixou ele, né. Aí quando ele percebeu que as tentações tinham ido embora, que ele tinha vencido, ele respirou assim, aliviado, e disse, eu venci. O diabo lá fora sorriu e voltou de novo. Por quê? Porque ele se gloriou de ter vencido. Então é uma história ilustrativa, né? Claro que a gente não crê nessas coisas, mas é bem interessante como ilustra bem essa questão. Porque após a vitória, os perigos que nos rodeiam são maiores, né? O perigo do orgulho espiritual, tá? E de nós nos sentirmos muito fortes, muito além daquilo que nós somos de fato. Então, vitória plena só existe no céu. E a nossa revitalização plena só acontecerá na eternidade. Enquanto estivermos aqui, nós teremos momentos de crise, como Elias teve, né? Quando ele temeu pela vida dele, ele pediu a morte, com medo de Jezabel. E você tem ali também o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que quando esteve na Macedônia, eles perderam a esperança até da própria vida, Paulo falou. Tá? Momentos de esgotamento, de abatimento, de tristeza profunda, de angústia, de alma realmente. Tá? E nessas horas, quem é o conforto da gente? A quem que a gente recorre como fonte de energia, como fonte de graça, como fonte de consolo? A quem, gente? Ao Senhor Jesus Cristo, né? A Deus. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então é nessas horas que a gente tem que lembrar, né? É como se Deus ele tirasse o nosso chão e tirasse todos os galhos que a gente pudesse se apoiar e de repente a gente percebe que só tem ele. Tá? Então, na ressurreição, a gente sabe que isso será completamente pleno. Agora, o texto que nós analisamos, né, aliás, todo o capítulo de 1 Coríntios 15, ele trata sobre o tema da ressurreição. E o que é a ressurreição? De forma bem resumida. Quem pode dizer para mim? Volta à vida. Não necessariamente. Voltar à vida após a morte? O que vocês acham? Você pode adicionar? O que é a ressurreição? Ressurreição é quando uma pessoa morre, aí ela ressuscita, tipo, ela morreu, depois ela volta à vida. Ele diz a mesma coisa. Calma aí, mano.
Eu? Sim, quem é Avan? Eu ia deixar os teólogos responder aí. A ressurreição é o contrário da morte, né? A morte, ela é a separação do corpo e da alma, e a ressurreição é o contrário, né? É quando a alma, ela se junta com o corpo. Isso. Em termos mais específicos, é isso. Porque quando você fala de volta à vida, mas aquela vida de fato não deixa de existir. Então é claro que a gente entende o termo que vocês estão utilizando, mas de forma mais específica, não é a ressurreição, é de fato a esperança da glória, da glorificação em Cristo Jesus. Então, por exemplo, nós vamos ter as nossas faculdades, o nosso corpo, né, completamente vivos, imunes à corrupção, ao pecado, às doenças. O corpo se junta novamente com a alma, né? Então a ressurreição é essa transformação espiritual que acontece no momento do juízo, né? Quando Cristo voltar. Então, ela tem esse aspecto mais relacionado à junção, né, do corpo e a essa revitalização plena. Tá? O nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, né? Colossenses fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Então a ressurreição tem isso aí. O que acontece? Na época aqui da carta aos Coríntios, né, no primeiro século, segundo século, essa doutrina foi atacada, a doutrina da ressurreição. Haviam pessoas dizendo que Cristo não tinha ressuscitado. Agora veja, a ressurreição é um dos pontos fundamentais da fé cristã. Se você toca na ressurreição, né, alguém já disse que a ressurreição é como se fosse se referindo a um castelo de cartas no cristianismo. Né? Se você toca na ressurreição, você derruba todo o castelo. Porque a ressurreição é a esperança que a gente tem da vitória em Cristo, da nova vida em Cristo. A ressurreição é isso. Tá certo? O apóstolo Paulo diz, inclusive, que se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é o quê? Ela é vã, ela é inútil. Tá? Nós não temos muita diferença daqueles que não creem no Senhor. Então, todo o capítulo 15 aqui da primeira carta aos Coríntios, ele está falando sobre essa ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo e ele fala da nossa ressurreição e da ressurreição do corpo. Ok? Então, com isso em mente, com esse tema da ressurreição em mente, é bom a gente entender o seguinte, né? Olha, por exemplo, o que diz o versículo 42 e 45 do nosso texto aí. Moisés, filho, leia para a gente, por favor. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se ao corpo na corrupção. Ressuscita na corrupção, semeia-se em desordem a ressurreição e a glória. Até o 45? Isso. Semeia-se em fraquezas, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há o corpo natural, há também o corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, espírito e vivificante. Isso, amém. Então veja, nós percebemos nos textos lidos, né, que a ressurreição é justamente essa transformação completa daquilo que era corruptível, daquilo que era carnal, daquilo que era de fato humano, né? E a ressurreição, inclusive, é uma mudança de chave na vida do homem, tá? Porque ela lança fora aquilo que era carnal, pecaminoso, tá certo? E inclusive a morte do pecado, e ela traz uma nova vida em glória e em santidade completa e plena e vigor, né? Todos os nossos sentidos na ressurreição, todas as nossas faculdades na ressurreição, nossos pensamentos, tudo será absolutamente perfeito, tá? Nós não teremos mais, como a Bíblia diz em Romanos, nós não teremos mais a inclinação da carne, o pendor da carne, que nós temos hoje, tá certo? Então eu não consigo entender quando alguém diz assim que a gente tem liberdade. Nós não temos liberdade. Nós somos escravos do pecado. Não existe liberdade, não. Livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio parece ser tão bonita, né? Mas na prática ela não existe. Ou nós somos escravos do pecado ou escravos de Cristo.
Nós temos liberdade dentro do nosso pecado. Nós temos liberdade para fazer aquilo que está de acordo com a nossa natureza. Certo? Assim como a água de uma cachoeira é livre para cair, mas não é livre para subir de volta. Assim como uma flecha que é soltada, ela é livre, né? Depois que solta, mas ela não pode mudar o rumo dela. Então nós somos livres dessa forma, tá? Como um leão que é livre, mas de acordo com a sua natureza, ele tem que comer carne. Ele é carnívoro. Então ele é livre, mas ele é livre para fazer aquilo que está de acordo com a sua natureza. Se ele vê uma presa, ele vai atacá-la, porque a natureza dele é aquela. Então ele não pode fazer diferente. Da mesma sorte, né, nós somos também livres nesse sentido, né? Livres no pecado, não do pecado. Livres do pecado apenas quando Cristo ele nos resgata. Então a ressurreição é matéria de fé amplamente fundamentada na Bíblia, tá? E aí nós temos vários textos nesse sentido. Inclusive o credo apostólico, ele diz assim, né? Creio na ressurreição do corpo, né? Ou da carne. Certo? Aí olha que coisa interessante. A ressurreição é, portanto, a obra de revitalização a ser aplicada àqueles que já morreram em Cristo. Olha o que diz o versículo 22 do nosso texto aí de 1 Coríntios 15. Vou pedir a João Gustavo ler esse versículo, por favor, meu irmão. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados em Cristo. Observe que esse texto está num contexto relacionado à ressurreição. Esse texto não está se referindo a todos os seres humanos na Terra. Certo? Não é todo homem na Terra que será vivificado em Cristo. Esse texto está falando da ressurreição. Então, todos aqueles que morreram em Cristo serão vivificados em Cristo. Observe o termo vivificado. É o termo que é utilizado para a revitalização. Então, em Cristo, nós seremos completamente, todos os que morrerem em Cristo serão revitalizados, plenamente vivificados em Cristo. Irmãos, se eu pudesse levar vocês a entenderem com mais clareza a profundidade disso aqui, sabe por quê? São tão poucos os momentos de vigor que a gente tem espiritual. Os momentos que a gente está em êxtase espiritual são tão poucos. A maioria das vezes a gente está cambaleando, a gente está na crise, né, e tal. E vez por outra a gente tem uma espécie de injeção de ânimo, de alegria e tal. E na eternidade sempre vai ser assim. Sempre, sempre, sempre. Então é até difícil de imaginar, né? Porque a gente vive numa terra tão corrupta, com tantos problemas, com mortes o tempo todo, com pecado, com tentações. E a gente imaginar uma situação em que a gente não vai ter mais nada disso. Mas o contrário, né? Então o que abre a porta para isso é a ressurreição dos mortos. Tá? A ressurreição abrangerá... Qual é o alcance da ressurreição? A ressurreição ela vai ocorrer tanto nos justos quanto nos ímpios. Tá certo? A palavra de Deus diz que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, né? E os que fizerem o mal também ressuscitarão, mas para a morte eterna. Tá certo? O Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 5, né? Que é o texto que nós falamos, ele diz: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que tiveram feito bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal para o juízo. Então, o primeiro ponto da revitalização na escatologia é na ressurreição. Tá? Guardem essa palavrinha aí no coração de vocês, porque isso um dia vai acontecer conosco, irmãos. Esse momento vai chegar. Não sei para... eu não sei, né? A gente não sei quem vai morrer primeiro aqui, mas quando isso ocorrer, vai ocorrer com todos nós juntos, tá? Porque é um momento único. Ok? Segundo ponto. Até que vocês estão entendendo, gente? Alguma pergunta? Certo? Eu queria perguntar claro desse que a gente estava lendo. É que quando eu saí, eu conheci o discípulo. Eu vi sobre aqui.
Nós começamos no 15, capítulo 15, versículo 35. Isso. Aí vamos agora para o capítulo 15, versículo 22. 22. Segundo ponto, irmãos. Primeiro ponto com relação à ressurreição. O segundo ponto é a transformação. A obra de revitalização nos que estiverem vivos quando Jesus voltar. A ressurreição se refere, né, àqueles que estão mortos, aqueles que já morreram, tá? E essa transformação nos vivos. Os vivos serão transformados, eles não serão ressuscitados, eles serão transformados aqui, tá certo? Então a gente tem que lembrar isso aqui, que na nossa teologia, né, e para o que mais se alinha biblicamente, é o aspecto de que a igreja ela passa pela tribulação. Ela não é arrebatada antes da tribulação, mas ela passa pela tribulação, e Cristo volta na tribulação. Então são linhas de pensamento teológicas, né, escatológicas do fim, que a gente abraça, tá? Então, essa transformação ocorrerá quando Jesus ele voltar. A Bíblia nos ensina claramente que a ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição, e ensina também que os que estiverem vivos quando ele voltar, serão submetidos imediatamente a um processo de transformação. Olha comigo o versículo 50 a 53. Poderia mandar, lá, por favor. 50 a 53. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só. Então, olha o que Paulo fala aqui. Ele vai revelar um mistério. Até então, aquilo que estava oculto, ok? Vai ser, por assim dizer, descortinado. Paulo diz, nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui, não é? A gente chama isso de eufemismo, né? O que é um eufemismo? É uma palavra mais leve para atenuar uma palavra mais dura. Por exemplo, Jesus, quando ele recebe a notícia de que... Quando ele vai dar a notícia para os discípulos que Lázaro morreu, ele diz, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Aí os discípulos não entenderam, né? Alguns disseram assim, bom, se ele está dormindo, vamos lá acordar ele. Aí Jesus diz, Lázaro morreu. Né? Aí eles caem a ficha, né? Então quando ele diz assim, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Tá? Que não é o sono da alma, não existe sono da alma, como alguns defendem. Mas todos seremos transformados. Aí, qual é a rapidez dessa transformação? Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, a ressurreição dos mortos. Então, o que os irmãos responderam inicialmente, né? Também está correto, tá? A ressurreição se refere à volta à vida, nesse caso, visivelmente, tá certo? E nós seremos transformados. Nós, a saber, né, aqueles que estão vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Olha a transformação. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, a ressurreição, a transformação que ocorrerá, vai ser algo tão fascinante. Você lembra lá de Mateus 16? Mateus 17? Quando Jesus está no monte da transfiguração e os discípulos veem ele sendo transfigurado ali. Eles ficam fascinados com aquilo, porque Jesus ele recebe um corpo glorioso, tá? E eles ficam fascinados com aquilo. Então a ressurreição ela tem esse aspecto físico, visível. A transformação ela envolverá tanto os ressurretos, né, quanto os vivos. E ela será definitiva, ou seja, será para sempre.
não apenas os crentes serão transformados à sua semelhança, à semelhança de Cristo, mas também toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Vocês devem lembrar que a Bíblia também fala em Romanos, né, Romanos capítulo 8, de um cativeiro no qual a criação ela entrou por conta do pecado. Toda a terra ela sofre as consequências do pecado. Então o que nós estamos vendo hoje no mundo não é por acaso, tá? A maldição do pecado, a lei do pecado está em tudo. A natureza, Jonathan Edwards dizia que o sol ele não tem prazer em brilhar para nós e nem a natureza de dar os frutos dela para a gente. Porque por conta do nosso pecado, toda a natureza foi colocada numa prisão e ela geme. É uma linguagem que a Bíblia usa, né? Então é muito curioso você pensar dessa forma. Então não só os homens terão liberdade, mas também a criação será redimida, né? Então, meus irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender, porque a revitalização ocorrerá plenamente aí. Enquanto nós não chegamos nesse momento, nós devemos estar constantemente buscando em Deus vida, força, graça, certo? Porque os momentos de crise não podem durar muito, irmãos. A gente perde momentos valiosos com isso. E a Bíblia diz assim, né? A Bíblia diz assim lá em Gálatas, a Bíblia diz: não apagueis quem? O Espírito. Que linguagem forte. É a nossa responsabilidade. Até aqui, amém? Amém. Então, primeiro ponto, ressurreição. Segundo ponto, transformação. Terceiro ponto, glorificação. O fim da morte e da necessidade de revitalização. Olha comigo os versículos 54 a 57. Vou pedir a David, por favor, David. Versículos 54 a 57. 54 a 57. Isso, Pode começar? isso, pode. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte, o pecado, é a força do pecado, é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha aí. Olha que bênção, irmãos. Então, na glorificação é o fim da morte. Tá? John Owen, o mais conceituado teólogo puritano, ele escreveu um livro chamado, né, dizendo que a morte da morte na morte de Cristo. Com a morte de Cristo, a morte, né, a morte eterna e tudo aquilo que podia prender o homem no pecado, né, da condenação, ela foi vencida. Então, Cristo venceu a morte. Com a sua ressurreição, ele venceu a morte, o poder da morte na vida do homem. Isso é motivo de alegria, irmãos. Tá certo? O Senhor Jesus Cristo, ele tem poder sobre a morte. Tá? Então, tem uma ilustração que Leonardo Vermeer usa, né? Acho que eu já falei isso para vocês, que é bem interessante. Ele se referindo ao momento da crucificação, né, e da ressurreição de Cristo. Diz que o diabo estava ali doido para que Jesus morresse. E ele fez todo o possível para que Jesus morresse. E ele conseguiu. E na cruz ele pensava que tinha obtido vitória. Só que ele ficou preocupado. Por quê? Porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Então ele chamou o conselho dos demônios, né? E ele disse: olha, eu não estou satisfeito. Por quê? Porque esse cara, ele disse muitas coisas quando estava aqui. E ele é muito ardiloso. Então ele disse que ia ressuscitar. Eu estou preocupado com isso. Aí um dos demônios disse assim: mestre, eu já tenho uma ideia. Vamos colocar um monte de soldado romano Aliás, né, vamos colocar uma pedra enorme na porta do túmulo.
Aí o diabo disse, é uma boa ideia. Eles colocaram a pedra. Agora vamos... Mas eu não estou satisfeito ainda, eu acho que isso é muito pouco. Aí o demônio disse, não, então agora tem uma ideia melhor. Vamos colocar muitos soldados romanos de guarda. O diabo disse, excelente. Destacaram um pelotão para ficar de guarda na porta do túmulo, né? E aí, aliás, foi o túmulo mais guardado do mundo, né? E aí o que acontece? O diabo disse, eu ainda não estou satisfeito, não. Não dá para confiar nesse tipo de gente. Vamos colocar todos os demônios do inferno lá também. Então você tem a pedra, você tem o selo, você tem os soldados, você tem todos os demônios lá. O diabo disse, agora tá certo. Quando passar o domingo a gente dá folga pro nosso pelotão. E aí vamos para a contagem regressiva, né? Aí foi a contagem regressiva mais rápida de todos os tempos, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Antes que ele pudesse terminar, o Espírito Santo rompeu a pedra e rompeu o selo e jogou os soldados para longe. Os demônios se espalharam todos e Cristo saiu vitorioso dali. Então, a ressurreição, irmãos, a glorificação, aliás, né? É o fim da morte, é a vitória sobre a morte. E nisso ocorre uma revitalização completa. Olha que coisa interessante. Na revitalização não ocorre tristeza, na revitalização não ocorre apatia, não ocorre nada. Pega comigo, por exemplo, a passagem do rico e Lázaro. Enquanto no inferno você tem todo tipo de tribulação, e é inimaginável porque no inferno você não tem como calcular. No inferno você tem 100% de dores físicas, no inferno você tem 100% de dores espirituais. Não tem como calcular ou mensurar os tormentos do inferno. Então você pega a passagem do rico, né? Além das dores físicas, você tem a ausência de todo o bem, e você tem também as dores espirituais, as lembranças também, emocionais, tudo. Então o rico, né, ele vê Abraão, ele vê Lázaro, ele sente falta dos irmãos, tudo. Mas o texto não diz em nenhum momento que Lázaro viu o rico. Então no céu você tem o contrário, né, do que seria no inferno. Inclusive o que promove isso, né, é a revitalização completa. Você tem um rio de águas vivas que saem do trono de Deus. Você tem o próprio Deus habitando com o seu povo. Então, irmãos, a morte já não tem mais vez. Já não haverá mais necessidade de se falar sobre revitalização no céu. Não precisa disso. Vamos lá. Sobre a questão de quando a gente chegar lá no céu, a gente vai se esquecer de todas as coisas daqui da terra. Como é que vão ter? A gente não vai se lembrar de nada ou a gente só não vai se lembrar das coisas ruins? Bom, talvez não haja, é claro que a gente... Das coisas ruins, não. Né? Ninguém vai estar sofrendo com os parentes que foram para o inferno, por exemplo. Não tem espaço para isso. Até porque, no juízo, nós vamos aplaudir Deus pela sua justiça. Porque no dia do juízo nós veremos tudo como realmente é. E Deus é justo em lançar pecadores no inferno. Agora, no céu, não haverá isso. Tá? Então nós temos a dedução lógica dos versículos de Apocalipse, né? Porém, com relação às coisas boas, não dá para afirmar nada com relação a isso. Mas talvez, e aqui é a dedução teológica, talvez nem a necessidade de ter lembranças daqui haverá. Né? Porque nós estaremos com eles, com todos eles. Então, assim, com relação às vitórias da igreja e tudo aquilo mais, né? É porque a gente deve saber, né? A gente vai ver Paulo, a gente vai ver Estevão, a gente vai ver todos eles, a gente deve conhecê-los, né? Porque nós escutamos sobre os feitos deles, sobre as histórias e as vitórias deles aqui. Tá? Então, uma coisa se pode afirmar, que com relação aos aspectos negativos, não saberemos. Não haverá isso. Tá? Sim. Quando o Gustavo perguntou para o senhor, lembra do peregrino, flexível e cristão. Cristão quer virar lá no céu, vai ter choro? Qual as vestimentas? Como será lá? Quais as pessoas que vai ter lá? Aí cristão responde, portanto, a gente vai ter vestes resplandecentes, a casa lá será de ouro, a gente vai ver querubins e serafins. Serafins.
Aí ele disse, então vamos se apressar. Foi quando ele flexível caiu lá no lamaçal, o cristão foi junto também. Isso. Aí foi quando o cristão foi se afundando, aí flexível conseguiu sair. Aí como Alcide disse lá que todos os sentimentos e lembranças do passado estavam lá, aí flexível disse, essa era a vitória que você queria ter. Exatamente. Isso aqui ali se refere, ali não está se referindo ao céu. Tá? Está se referindo às tribulações que eles enfrentam na vida. Quando o cristão ele se converte, ele é tentado a lembrar do passado, a voltar, né? E a lembrar dos pecados dele. Satanás usa isso para poder afastar a pessoa do Senhor também. Entendeu? Então é muito interessante aquilo dali, porque é logo no começo da caminhada. Quando você fala essa coisa aí de Satanás lembrar, foi quando ele, na batalha dele contra o Apolion fica lembrando, né? E ele lembra também, né? Exatamente. Então, meus irmãos, veja. A glorificação, você tem 3 aspectos aqui, tá? Gravem isso aí. Todos os aspectos que nós estamos vendo aqui estão relacionados à revitalização. Você tem a ressurreição, a transformação e a glorificação. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 28, 29, né? 30. Romanos 8, 30. Aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses também chamou, né? E a esses que chamou, a esses também justificou. E esses que justificou, a esses também glorificou, né? Então olha a cadeia, a ordem. Sim, filha. No versículo 56, onde fala o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aqui sobre a força do pecado é a lei, Paulo se refere ao mesmo assunto que ele trata em Romanos, capítulo 7, quando diz que o pecado do proveito eu não conheceria a cobiça se o pecado ele não ordenasse. Essa força se referindo a isso? Exatamente. Se você prestar atenção aí, muito bom, tá? É muito interessante, veja, porque o pecado, ele... Qual foi o objetivo de Deus ter dado a lei para o homem, lá em Gênesis, lá em Êxodo, né? Foi justamente para que o homem, não foi para salvar o homem, foi para que o homem tivesse consciência dos seus pecados e pudesse ser culpável pelos seus pecados, tá? Então, se você prestar atenção, a lei aí está com L minúsculo. Essa lei não está se referindo aos 10 mandamentos, as leis morais. Essa lei provavelmente se refere ou à lei do pecado na vida do homem, certo? Porque o pecado também é retratado biblicamente como uma lei que governa nos membros da pessoa, certo? Ou também se refere às leis cerimoniais, todo o conjunto de leis que Deus deu ao povo de Israel, que não se referem às leis morais, mas às leis cerimoniais, ou seja, as leis relacionadas à alimentação, à carne, toda aquela coisa, sabe? Ao estilo de vida e tal, que não necessariamente refletem as leis morais, os 10 mandamentos. Paulo ele faz essa distinção, porque a lei, ele diz, a lei moral que Deus deu, ela é boa, justa, santa. Aí ele diz, eu todavia sou carnal, vendido, né, entregue à corrupção do pecado. Então, a força do pecado é a lei, né? Então a lei, nesse sentido, ela fortalece no sentido de que você conhece o seu pecado e isso torna você culpável diante de Deus. Você não tem como se justificar diante de Deus e não dizer que não sabia, tá certo? E você pode comparar esse versículo 56 com o contraste que há no versículo 57. Ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o contraste dessa lei. Tá? Toda a narrativa de Romanos 6, 7, 8 fala sobre esse poder do pecado, essa lei do pecado e a nova vida que há em Cristo Jesus. Tá certo? Então, Dásila, se você observar, foi até você ter tocado nesse assunto, deixa aberto aí, volta um pouquinho lá para... Aliás, vai um pouquinho para frente, né? Em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Esse é um assunto fundamental que é importante a gente se aprofundar, tá? Gálatas 3. Amém. Observe só.
ele está falando sobre a fé, né? E aqui você tem, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo começa a falar da fé, e ele cita o exemplo de Abraão, tá? E aí, no versículo 10, ele vai fazer um contraste entre fé e obras, né? E cita a lei com relação a isso. Ó. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ué, que lei é essa? Porque se eu estou obedecendo a lei de Deus, eu não posso estar debaixo de maldição. Que lei que Paulo está falando? Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. E agora você tem uma distinção agora desse livro da lei. Não é a mesma lei de cima. Certo? Porque uma traz condenação, a outra traz bênção. Então, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então essa lei que foi dita primeiramente é a lei, tudo indica que seja a lei do pecado na vida do homem. Tá certo? Então a gente tem que entender isso, irmãos. O pecado ele é visto como uma lei que rege o homem após a queda. Tá? Então é por isso que os puritanos eles falavam com tanta força contra o pecado. E a gente já não fala mais sobre o pecado hoje com clareza, com profundidade. Por que a gente cai tanto? Por que a gente se inclina tanto para o pecado? Porque é uma lei que rege e domina a gente. E aí a única forma de se ver livre das amarras do pecado é quando a gente se arrepende e crê no Evangelho. Porque Cristo, ele rompe, não é, os grilhões, as cadeias que nos ligam ao pecado. Aí ele diz lá em Romanos: o pecado agora não tem mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tá? Então é muito importante fazer essa distinção aqui, ó. Aí ele diz no versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. E aí Paulo parece, né, levar a questão agora para as leis cerimoniais, tá? Que toda aquela série de instruções das leis do Antigo Testamento, toda aquela série de ordens que Deus deu, por si só elas não salvam, elas não levam a minha salvação, não esquecer da salvação, tá? Só a fé que pode salvar. Mas o 13 parece que ele vai alternando. Olha a linguagem de Gálatas, ó. Parece que ele vai alternando o conteúdo. Observa bem. Tem que vocês entendam isso aqui, tá? No versículo 10, eles citam a maldição que está nas obras da lei. Ok? E aí ele cita uma outra lei, chamando o livro da lei. No 11, ele cita novamente a lei, né, de que ninguém é justificado por ela. Ele parece falar sobre a questão das leis cerimoniais aqui. No versículo 13 ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ué, o que foi que Cristo fez naquela cruz? Ele tomou sobre si o nosso pecado, né? Então ele recebeu sobre ele as maldições que eram equivalentes ao nosso pecado. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Tá? Então, dos versículos 10 ao versículo 13 aí, nós temos essa alternância que Paulo faz, falando da lei moral e a lei do pecado, e provavelmente também as leis como um todo, né, que foram entregues a Moisés, as leis cerimoniais aí. Tá certo? Então o conhecimento dessa lei, Dásila, ela fortalece o pecado. Lembra daquela passagem do Peregrino, já que Isaac fala do Peregrino, né? Aquela passagem do Peregrino que você cristão entra na casa do intérprete e tem um quarto que tem um homem varrendo, e o homem está varrendo. Você já assistiu Peregrino, já? Não? Assistiu não? Eu só assisti o das... O cristão entra na casa do intérprete, né? E tem um homem varrendo uma sala. E o homem está varrendo a sala e ele está juntando a poeira, né? Só que a poeira começa a levantar na sala e o cristão pergunta o que está acontecendo. Ele diz: esse homem é a lei. Só que a poeira é um pecado. Mas a lei, ao invés de limpar a sala, né, ele fortalece o pecado, ou seja, o pecado ficou junto agora. Aí chega uma mulher e começa a borrifar a sala, né? E a água começa a assentar a poeira. Aí ele diz: a mulher que borrifa na sala é o Evangelho de Jesus.
Quando o evangelho chega, o pecado ele é vencido, ele é dominado. Não é eliminado completamente. É muito interessante entender isso. O evangelho ele traz poder sobre o pecado. O homem agora passa a dominá-lo. Tá? Lembra de Gênesis 4:7? Da história de Caim? O que Deus disse para Caim? O pecado jaz à porta. O seu desejo virá contra ti. E cabe a ti o quê? Dominá-lo. Caim conseguiu dominar? Não. Ele falou que era para Abel para ir pro campo e Abel foi. E Caim se levantou contra Abel e a matou. Exatamente. Ele não consegue, o homem não consegue dominar. Só através de Cristo Jesus é que o homem passa a ter domínio sobre o pecado, tá? Mas não plenitude, não. Nessa vida não há plenitude contra o pecado. Só na glória, só na glorificação. Então, a glorificação, irmãos, já ficou mais ou menos compreensível essa questão? O aguilhão da morte é o pecado, né? Ou seja, a aguilhão é o instrumento, né? O aguilhão é a ponta. O aguilhão é o que, em outras palavras, né? O aguilhão é aquela vara pontuda que o pastor usa para poder trazer as ovelhas de volta para o rebanho. Vocês já viram, né? A ovelha sai, ele vai lá e futuca a ovelha, ela volta de novo, né? Então aquele é aguilhão. Qualquer coisa pontuda, né? O aguilhão do escorpião. Né? É o ferrão do escorpião. Então quando diz que o aguilhão da morte, ou seja, o que traz morte à vida do homem é o pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então o aguilhão da morte é o pecado. Uma vez que o homem peca, ele morre. E a força do pecado é a lei, ou seja, né, o que torna o pecado ainda mais grave é o conhecimento da lei. Uma vez que o homem conhece a lei e mesmo assim não pratica a lei, ele dá força ao pecado e ele vai ser condenado por isso. Entendeu? Então, lá em Tiago diz que pecado é também saber fazer o bem e não fazer. Tiago diz, peca aquele que sabe fazer o bem e não faz. Entendeu? Então, nesse sentido, fica tudo mais claro. Não que a lei em si, por exemplo, ela seja pecaminosa, mas ela dá luz ao pecado. Tá? E o homem, ele se torna inculpável diante de Deus. É por isso que Deus ordena lá em Ezequiel, né? Se é o pecador que ele vai morrer e tu sabendo disso não o adverte, ele morrerá pelo pecado dele, mas o sangue dele cairá sobre você, né? Eu cobrarei das tuas mãos. Deus diz. É por isso que nós temos o dever, nós temos a consciência, que é um juiz que Deus coloca na nossa cabeça, sobre o certo e errado. E essa consciência ela vai ser cauterizada por conta do pecado. Né? Quando nós abafamos a nossa consciência, nós vamos fortalecendo o pecado na nossa vida. E vai chegar num nível que a gente não vai conseguir mais dominar o negócio. Entendeu? Porque tem pessoas que fazem coisas hediondas, crimes hediondos, horríveis, porque elas já não têm mais... A consciência dela fica cauterizada. Ela perdeu a noção do que é certo e errado. Tá? O Deus desse século, 2 Coríntios 4... 2 Coríntios 4, eu acho. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Né? Então a glorificação é o estágio final que envolve os remidos do Senhor. Só os salvos serão glorificados, tá? Em Romanos 8:30, foi o texto que a gente citou, ele fala da glorificação. Quando nós alcançarmos essa condição espiritual, nós não precisaremos mais lutar contra aquilo que nos leva a ter dores hoje, que é o pecado. Então a glorificação é a parte final do pecado. Irmãos, eu já vi um pastor dizendo assim, não pessoalmente, né, na internet, que ele tem... que é possível ficar livre do pecado completamente nessa vida. Ele diz, é impossível. Se eu não falo para ele dizer isso, ele já pegou. Tenho outra dúvida. Só que eu estou tentando formular ela aqui. Quando Paulo diz em Romanos que segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Paulo diz que querer o bem está em mim, mas não fazê-lo.
Aí, se a gente, cristão, a gente tem a inclinação de fazer tudo o que é contra a natureza de Deus, o que Paulo quer dizer com querer fazer o bem, mas tá em mim, mas não fazê-lo, seria, por exemplo, uma referência ao fato de que, de antes de Adão, o homem interior que está em mim? Isso, veja, Antes de Adão, no caso do pecado, sabe? Nossa natureza Porque, carnal. então, se eu tenho inclinação para o pecado, o que seria o homem interior querer fazer o bem, mas não fazer? Isso, veja, porque, novamente, né? O pecado, uma vez que o homem se converte, ou ele é convertido, o pecado ele não é eliminado. No sentido de que o homem deixa de tê-lo. Ele está lá. Só que a partir de Cristo ele passa a ser dominado. Ele nos dominava antes. Tá? Então quando você vê por essa perspectiva de que o pecado ele é uma lei que governa o homem, antes de Cristo, após Cristo, né? É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você toma o jugo de Cristo, você passa a ser dominado por Cristo. E o pecado agora ele deixa de ter o efeito que ele tinha antes. Só que o que acontece? Ele exerce poder, influência. E nesse texto de Romanos 6, 7, 8, essa perícope, Paulo está falando do poder do pecado, da luta que existe após a conversão, da carne e do espírito. Tá? Então, por exemplo, quando ele diz assim que o querer fazer o bem está em mim, ele está falando da perspectiva de um homem que nasceu de novo. Por exemplo, nós temos o desejo de fazer o que é certo, hoje. Então a gente quer melhorar, a gente quer se santificar, a gente se sente incomodado quando a gente peca, a gente sente opressão. Só que o que acontece? Na hora da prática, muitas vezes é o contrário. A gente acaba cedendo ao pecado que está... Então é porque tem que ver na visão de alguém convertido. Exatamente. Alguém que ainda não foi. Perfeito, exatamente. Entendeu? Então, hoje em dia tem duas interpretações com relação a esse texto. Há aqueles que interpretam, a maioria inclusive, que Paulo ele está falando dele, de uma perspectiva cristã, dele mesmo, tá? Da luta que ele mesmo enfrentava, e eu acredito ser essa a interpretação correta. E há outros, inclusive Augusto Nicodemos tem acreditado nessa segunda possibilidade, que Paulo está falando da perspectiva de um judeu que ainda estava debaixo da lei. Tá? Então, eu não acredito muito nessa visão. Para mim, realmente, essa aqui é a luta cristã. Então, se nós observar, ele fala de modo assim bem progressivo, né? De um homem que não conhecia a lei, para um homem que conhece a lei, depois para um homem que luta, e depois, bem no final, ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Porém a Deus, exatamente. Aqui pode ver que é um processo. Ali está falando sobre o propósito da lei. Então, o propósito da lei é mostrar o pecado, que o homem está errado, e também fazer com que ele se veja miserável e clamar a graça de Deus. Por isso que ele fala, né? Graças a Deus. Exatamente. Até chegar naquele estágio, né? Enquanto não chegar naquele estágio final, o homem vai estar em grande perigo. E isso aqui, irmãos, isso aqui é muito importante para a gente entender. A gente está finalizando um estudo sobre revitalização hoje, mas esse estudo aqui, é por isso que eu falo para vocês que muitas vezes eu me sinto impotente, fraco. Por quê? Porque a gente passa um estudo como esse, e esse é um estudo tão profundo que, se a gente fosse aprofundar mesmo, a gente passaria muito tempo aqui. Por quê? Porque isso está nos nossos membros, isso está na nossa carne. Os crentes hoje não sabem o que é isso, irmãos. Eles não têm ideia do que é essa luta cristã, porque eles cedem. Eles não querem lutar o combate cristão. E vida cristã, gente, é uma vida de guerra. Ser cristão é ser um soldado de fato de Cristo. E a maior luta que ele trava não é fora dele, é dentro dele. Eu costumo dizer que o maior inimigo que a gente tem não é Satanás, é o nosso coração. Certo? Jesus disse isso, né? Que do coração do homem é que vem toda essa enxurrada de mentiras, enganos e corrupção. Tá? Então, Dásila, é basicamente isso, entendeu? Que você tem que ver esse texto de uma perspectiva cristã, com relação ao pecado que habita lá dentro. Tá? Tem uma frase de Martinho Lutero que ele diz assim, né? Ele diz, eu pensei que o Adão, ele tinha morrido quando eu me batizei.
Ele tinha morrido nas águas do batismo. Mas eu percebi que ele sabia nadar. Então o velho Adão está lá dentro ainda. Entendeu? Então é por isso que a necessidade da vigilância, da santificação, da revitalização na vida do homem, né? E Davi disse assim, né? Quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor do verão. Ou seja, Davi perdeu seu vigor, sua revitalização. Aí depois ele continua: mas todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. É muito bonita a linguagem do Salmo, né? Então ele encontra em Deus alívio, força, refúgio, né? Então quando a gente entende essa perspectiva, a gente consegue viver com mais propriedade a nossa vida cristã. Não se desesperar tanto. E ao mesmo tempo ter a seriedade, a cautela devida, tá? Eu fico triste porque a igreja hoje parece que perdeu a sensibilidade com relação a esses assuntos, né? A gente vê crentes que não conseguem cuidar bem da língua, da vestimenta, do caráter, e parece que não entendem que é como se elas se sentissem tranquilas aqui nessa terra. Não existe paz aqui. Jeremias diz, né, que maldito é aquele que diz paz, paz, quando não há paz, não tem paz aqui. Tá? Então, esse último aspecto aqui é a glorificação, tá? Aquela cadeiazinha que está em Romanos capítulo 8, depois você dá uma olhadinha nela direitinho. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. É uma ordem que não pode ser quebrada. Então, se você é cristão hoje, né, você foi chamado e foi justificado, você vai ser glorificado. E é curioso que o texto lá fala de... Não fala de algo que vai acontecer, fala que já aconteceu. Ele glorificou, né? É o já e o ainda não. A nossa vitória ela já está garantida em Cristo e ao mesmo tempo ela é progressiva aqui na Terra por conta da nossa responsabilidade, do que nós caminhamos, da santificação. Então, isso tudo serve para trazer confiança. É por isso, gente, que até que nível a gente fala que é heresia ou não. Eu tenho que saber disso, porque a pessoa que diz que não tem certeza da salvação é um negócio estranho, né? Eu vi um vídeo do Eliseu Rodrigues, né? Do Eliseu, que o pastor pergunta assim: você tem uma vez salvo para sempre, você crê? Ele disse não. Aí em outro vídeo depois, o mesmo pastor pergunta para ele, né? Você crê que é salvo? Ele diz: creio. Oxê, como? Eu vou mostrar para vocês depois. Aí ele diz: por quê? Aí ele diz: porque o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Mas você não pode perder? Então assim, é contraditório. Nós cremos sim que nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. E isso tem que ser de forma muito clara, tá? Calma, rapaz, deixa esse vídeo sair bonitinho, bora fazer. Eu vou mostrar pra vocês depois os cortes assim. Bom, gente, é isso, tá? Vamos caminhar pelo fim aqui. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois de além. A santificação é a glória iniciada. A glorificação é a santificação completada. Então, olha que coisa interessante, irmãos. A justificação. O que é justificação? A palavra justificação é uma palavra muito utilizada nos tribunais. Quando um juiz ele declara aquele réu justo, ele bate o martelo, né? Você é justo, inocente. O que é justificação em termos teológicos bíblicos? Quando Deus, por causa da justiça de Cristo, ele declara o homem inocente. Ok? Não é que o homem, por natureza, ele seja justo. Porque Romanos 3 diz o quê? Não há injusto. Então, em termos de essência, não há ninguém justo. Todos nós somos pecadores.
Só que a justificação, Romanos 5:1, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é a declaração de Deus para com aquele que crê que por meio do sangue de Cristo ele se torna justo. Ele é declarado justo. Tá certo? Então, em termos de justificação, todos nós somos iguais. Paulo não era mais justificado do que eu e do que vocês. Agora, a santificação, ela é progressiva. Alguns são mais santos, outros menos. Isso acontece. E isso acontece com aqueles que estão mais próximos de Deus. Então, a santificação é a glorificação que a gente iniciou aqui. Vocês estão entendendo, gente? A gente experimenta um pouquinho da glorificação aqui quando a gente se santifica e a gente está mais perto do Senhor. E a glorificação no céu é a santificação completa. Tá? Nós seremos plenamente santos na eternidade. Segundo o apóstolo João, né? Lá na primeira carta dele, diz assim: quando ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de conhecê-lo ou de vê-lo como ele é. E Apocalipse 22, que fala sobre o novo céu e a nova terra, fala sobre o estágio daqueles que vão estar com o Senhor. Eu vou terminar com esse texto de Apocalipse 22, mas antes eu quero ver com vocês aqui a nossa vitória em Cristo aqui. Versículos 57 e 58 do texto de Coríntios 15. Depois de toda essa luta do pecado, toda essa vitória, a ressurreição, a transformação, olha o que Deus diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, meus irmãos, qual é a ordenança bíblica para mim e para você que conhecemos a Cristo verdadeiramente? Sabe, meus irmãos, hoje nós vivemos um período de uma igreja que é mimada, de uma igreja que não se satisfaz com nada. Qualquer coisa é suficiente para que as pessoas possam sair da fé. Mas a ordem bíblica para nós é que mesmo diante da depressão, da tristeza, da apatia, que de vez em quando acontece, isso é natural, é que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Aquele que não se abala com qualquer coisa. Eu lembro que, não no filme, mas no livro, né, do Peregrino, da Peregrina, a esposa de Cristão, quando ela vai, tem um homem chamado Senhor Inabalável, que eles encontram ele orando, né? E quando eles chegam perto, ele está orando. E ele termina a oração, levanta e começa a correr em direção ao céu, né? E eles chamam, espera, calma, vamos caminhar com você. E eles perguntam, por que ele está orando? Por que você estava orando? Aí ele diz, porque eu fui tentado agora há pouco, tinha uma mulher aqui me tentando. Aí ele começa a contar a história, né? O nome dele é Senhor Inabalável. Mesmo diante da tentação e toda a luta, ele permaneceu ali firme, em oração. Então, na obra do Senhor, a gente tem que ter essa consciência, né? De firmeza, de ser inabalável e ser sempre abundante. Veja, o que significa ser sempre abundante? Frutífero. Sempre dar frutos. Nunca estar estéril, parado, inerte, indolente. Sempre abundante. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E aí eu quero terminar com vocês, lá em Apocalipse 22. Amém. Amém? Apocalipse 22. Olha que texto valioso, irmãos. Aqui já é a parte final, aqui já é a glorificação. Olha o que diz aí, eu vou ler, vocês acompanham, tá? Olha o que diz o versículo 1. Então o anjo, que já é a parte final, ok? Já passou aqui o novo céu, a nova terra, o juízo, e aqui é a parte final da glória. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos pobres. Olha o 3, irmãos.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa serão gravados o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, é a revitalização plena. Tá? E nós já devemos experimentar um pouquinho disso aqui, quando nós estamos juntos. Eu particularmente, quando a gente está junto, nem dá vontade de ir embora, para ser bem sincero. Né? Parece que é algo tão valioso, algo tão diferente. Quando a gente está conversando, a gente está sorrindo, a gente está brincando, a gente está falando da palavra de Deus, a gente está cantando louvores, a gente está mesmo passando pelos problemas juntos. E isso eu estou falando de viver como crente, não estou falando dos falsos que possam existir no nosso meio, mas dos verdadeiros cristãos. A vida em abundância já começa aqui, irmãos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Terminamos a série sobre revitalização, né? Talvez possamos tocar nesse ponto uma vez ou outra na pregação, porque a igreja precisa de vigor. E eu preciso que vocês continuem orando para que Deus revitalize e dê força à nossa igreja, tá? Para a gente avançar. Qualquer igreja que quer ser bíblica, qualquer cristão que quer ser bíblico, ele vai enfrentar invariavelmente problemas, né? Com Satanás, com o mundo e contra a carne. Mas se ele estiver em Cristo, né, como João capítulo 15, ele vai dar frutos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, para pedir ao Senhor que o Senhor traga vigor à nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, nós terminamos o estudo aqui sobre revitalização e eu ainda me sinto tão fraco, tão distante. Nos ajuda, Senhor, porque isso não depende de nós, Pai. Nós aprendemos na revitalização que isso é uma obra do Senhor. Ó Deus, aquele que ainda não nasceu de novo, traga vida, de fato, a vida de Deus nele, conversão verdadeira. Aqueles que já nasceram de novo, mas que estão fracos, apáticos. Ó Deus, aviva com teu Espírito, como diz Abacuque, aviva a tua obra, Senhor, e faz ela conhecida no decurso dos anos. Traga vigor, traga a alegria da tua salvação. O mundo pode cair ao nosso redor, mas nós devemos permanecer inabaláveis, Senhor. Eu acredito que só um cristão que está em fogo e em chamas, ele pode influenciar outros. Ele pode também colocar outros em chama. Aviva o nosso coração, Senhor. Nos dê fogo espiritual, zelo pela Tua palavra, amor, mansidão, graça. Nos revista de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mal. E fortalece, Senhor, os laços de amor entre nós, de alegria, de prazer, de deleite na Tua casa, na Tua presença e no Teu serviço. Eu não sei até quando nós caminharemos juntos. Eu não sei o que acontecerá no dia de amanhã, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se nós permanecermos firmes no Senhor, nós estaremos juntos eternamente, onde nunca mais precisaremos nos afastar, nem nos separar. Estaremos sempre, para sempre, felizes na Tua presença. Ó Senhor, nos ajuda a ter essa perspectiva na nossa cabeça e a vivermos a nossa vida única e exclusivamente visando a Tua glória. Nos ajuda, Pai. Fortalece o cansado nessa manhã. Fortalece o fraco, Senhor. Seja com o abatido, seja com a cana quebrada, seja com o pavio que fumega. Nos dê vigor, Senhor. E faça-nos voltar para casa animados, alegres, felizes, triunfantes, sabendo que no Senhor nós somos mais que vencedores. Seja com a irmã Francilene que não está aqui. Dê a ela o mesmo sentimento, Senhor. E nos ajude a avançar como igreja, Pai. Nos ajude, Senhor, para que possamos arder no Teu serviço. E como uma vela, Senhor, nos desgastar para a Tua obra, Senhor. Essa é a minha oração por mim
por cada um que está aqui, do pequeno ao mais velho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.